porcentagem. Nesta videoaula, iremos conceituar e calcular taxas percentuais. Conceituando porcentagem. Porcentagem pode ser definida como a centésima parte de uma grandeza, de um determinado valor, de uma unidade inteira. Imagine dividindo esse inteiro em 100 partes iguais. Teremos um centésimo ou uma unidade percentual. Porcentagem é a representação do inteiro dividido em 100 partes iguais e pode ser representada em forma de fração, em forma de número decimal, com duas casas decimais, ou em forma de potência. Lê-se 1% representa uma das 100 partes iguais do inteiro. 6% representa 6 das 100 partes que o inteiro foi dividido. 20% representa 20 das 100 partes que o inteiro foi dividido. 60% representa 60 das 100 partes que o inteiro foi dividido. E 100% representa 100 das 100 partes, todo o inteiro. Vamos aplicar esse conhecimento para valores monetários, tomando como base R$1, a moedazinha de R$1, que dividido em 100 partes iguais, teremos uma moeda de 1 centavo, que representa 1% do real. A moedinha de 5 centavos representa 5% do real. A de 10 centavos, 10% do real. A de 25 centavos, 25% do real. E a moeda de 50 centavos representa 50% do real. Calculando porcentagem. Para calcular a porcentagem, divide-se o valor principal, ou valor inteiro, por 100 e multiplica pela taxa percentual. No exemplo de 25%, pega-se o principal, que é o valor total, e divide em 100 partes. Aí teremos a unidade percentual. E multiplica por 25, por se tratar do exemplo de 25%. Calcule 40% de 150. O principal, o valor total é 150 e a taxa percentual é de 40. Ou seja, queremos saber quanto é 40% de 150. Calculando o principal, que é 150 dividido por 100 e multiplicado por 40, que é a taxa percentual. Efetuando essas operações, temos 150 multiplicado por 40 dá 6.000 dividido por 100. Para fazer essa divisão por 100, é só simplificar a fração por 100, ou cortando os dois zeros do denominador e os dois zeros do numerador. E aí nós temos 60, que representa 40% de 150. Atividade 2, calcule 35% de 400. O valor principal é 400 e a taxa percentual agora é 35. Ou seja, eu quero saber quanto custa 35% de 400. Calculando o principal dividido por 100, multiplicado por 35. Para facilitar esse cálculo, é conveniente de simplificar a fração, cortando os dois zeros do numerador e os dois zeros do denominador. Efetuando a multiplicação, 35 vezes 4 é igual a 140, que é o valor de 35% de 400. Conhecimento numa situação problema. Se uma empresa possui 120 funcionários e 30% são mulheres, qual a porcentagem de homens nessa empresa?
Sabemos que a porcentagem de mulheres é de 30%. Se o total é 100%, menos 30% que são mulheres, o restante será homens, ou seja, 70% da fábrica que trabalham homens e 30% são mulheres. Existem duas formas para resolver esta situação problema. Ou calcula os 30% das mulheres e subtrai de 120, ou calcula diretamente 70%. Vejamos o primeiro caso. A porcentagem de mulheres da fábrica é 30%. A quantidade de mulheres é só pegar o valor principal e a taxa percentual e aplicar nos conhecimentos anteriores. Simplificando essa fração, multiplicando 12 por 36, teremos a quantidade de mulheres, que no caso é 36. Se a empresa tem 120 funcionários e 36 são mulheres, o restante serão homens. A segunda forma de resolver a situação problema, calculando diretamente a quantidade de homens, que nós já sabemos que é 70%. O principal é 120, a taxa percentual de homem é 70%, 120 dividido por 100 multiplicado por 70, simplifica os dois zeros do numerador pelos dois zeros do denominador, aí fica 12 multiplicado por 7, que é 84, a quantidade de homens, confirmando a solução de número 1. Observe algumas curiosidades. Para calcular 10% de um determinado valor total, como nós aprendemos, é o total dividido por 100 e multiplicado por 10, porque estamos calculando 10%. Efetuando essa multiplicação e simplificando por 10, tem o total dividido por 10. Ou seja, para calcular 10% de qualquer valor, é dividir esse valor por 10. 10% de 450 é 450 dividido por 10, que é 45. 10% de 270 é 270 dividido por 10, no caso 27. Calculando 20%, o total dividido por 100 e multiplicado por 20. Simplifica o numerador e o denominador por 20, fica o total dividido por 5, ou seja, para calcular 20% de qualquer valor total, dividir por 5. Ou seja, eu quero calcular 20% de 450. É 450 dividido por 5, dá 90. Calcular 20% de 270. É 270 dividido por 5. No caso, 54. Calculando 25%. O total dividido por 100 multiplicado por 25. Simplifica por 25. Ou seja, o total dividido por 4. Então, se você quer saber quanto é 25% de qualquer valor, é pegar o total desse valor e dividir por 4. 25% de 240 é 240 dividido por 4, é 60. 25% de 120 é 120 dividido por 4, no caso dá 30. 50%, calculando 50%. Total dividido por 100 multiplicado por 50. Simplifica a fração por 50. É o valor total dividido por 2, 50%, a metade. A metade de 240
é 240 dividido por 2, 120. 50% de 170 é 170 dividido por 2, 85. Muito bem, já que nós aprendemos a calcular taxas percentuais de 50, 40, 30, 20, 10%, vamos observar uma outra situação utilizando esse conhecimento. O principal, quando se tratar de moeda, de valores monetários, ele passa a ser chamado de capital. E a taxa percentual, quando é um valor acrescido, somado ao capital, essa taxa percentual recebe o nome de juros. E quando a gente subtrai a taxa percentual do capital, nós chamamos de desconto. E no próximo encontro, iremos resolver atividades utilizando juros e descontos. Obrigado pela atenção e até o próximo encontro.